Seja muito bem-vindo, você está aqui no canal O Fim dos Tempos, Mateus 24:14, eu sou o evangelista Alexandre e após a vinheta vamos à mensagem. Por favor, deixe seu like, assim o YouTube estará recomendando este canal. Que você seja ricamente abençoado. Graça e paz, meus irmãos e amigos. Hoje eu quero estar trazendo um tema para nós estarmos meditando, né? É sobre quem pode vencer a morte, né? Verdadeiramente todos nós sabemos que nascemos, vivemos e vamos morrer, né? Temos um prazo, né? Temos um prazo nessa terra, né? Que Deus vai conceder a cada um de nós. Então, apenas 2 pessoas na Bíblia, elas não passaram pela morte, né? Vai falar de Elias, né? Elias, ele não viu a morte, ele subiu numa carruagem de fogo, e vai também dizer sobre Enoque, né? Enoque, ele também não viu a morte, né? Apenas esses 2 homens, esses 2 seres humanos não passaram pela experiência da morte. Bom, contudo, o que eu quero dizer sobre a morte. A morte é uma sentença, né? Uma sentença que após a queda de Adão, né, todos nós herdamos, né, essa sentença, né? Toda a raça humana, após a queda de Adão, passou a ser pecador. E a palavra de Deus vai dizer que o salário do pecado é a morte, ou seja, o homem, né, por seus próprios esforços e pelos seus próprios merecimentos, nunca vai alcançar os céus, a não ser que tiver um mediador, né? Jesus Cristo, ele veio, ele é enviado do Pai, e na cruz do Calvário, quando ele derramou seu sangue, né, seu sangue para nos perdoar nossos pecados, através de Jesus nós podemos alcançar a vida eterna, né? Ter o perdão dos nossos pecados, e após este corpo descer à sepultura, né, aquele que crê em Jesus Cristo vai herdar a salvação, herdar a vida eterna, né? Quero falar de 3 casos aqui, da qual Jesus, ele venceu a morte, né? Temos o primeiro caso aqui na Bíblia, que vai falar que em Lucas capítulo 7:14, vai falar sobre o filho da viúva de Naim, né? Havia um cortejo, né? Nesse cortejo fúnebre, essa viúva, ela estava levando o seu único filho, né, para ser sepultado. E Jesus, vindo com seus discípulos e uma multidão, encontrou, né? Cruzou, né, o caminho com essa multidão que estava pranteando junto com a viúva, né? E ela ia entregar seu único filho, né, para ser sepultado, né? E Jesus, vendo aquela senhora chorando, né, e movido de uma íntima compaixão, o próprio Senhor Jesus chegou até o caixão, tocou naquele jovem, né? E aquele homem, aquele moço, ele levantou-se, né? Ou seja, Jesus repreendeu a morte na vida daquele homem e ele voltou à vida, né? Ele voltou à vida, e Jesus, ele repreendeu a morte sobre aquele homem, sobre aquele único filho daquela viúva. Outro relato na Bíblia que vai dizer ali sobre a filha de Jairo, né? Era o principal, né? Era um dos principais ali do templo. E ele vem atrás de Jesus, né? Buscando Jesus para que Jesus fosse até a casa dele, né? Esse relato você vai encontrar em Marcos capítulo 5, versículo 39 ao 41. E Jesus, chegando na casa, né? Ele entra ali junto com o pai da menina e 2 discípulos, né? Ele chega aquela menina já tinha morrido, né? Já estava morta já, né? Ele repreende a morte sobre aquela menina e ele fala: Tabita, come, a ti te ordeno, levanta-te, menina. E a menina levantou-se, né? Ou seja, aquela menina que estava morta, né?
veio à vida. Ou seja, Jesus, mais uma vez nesse relato, ele vai e tem o poder suficiente para repreender a morte sobre aquela jovem, né? E entrega aquela jovem aos seus pais. Outro relato que nós vamos encontrar, um relato muito famoso e que todos conhecem, ou pelo menos já ouviu falar, é sobre Lázaro, né? Lázaro, amigo íntimo de Jesus, né? Marta e Maria, sua irmã, e elas mandam um recado para que Jesus viesse ter com elas logo, porque o seu irmão estava muito doente, né? E elas estavam temendo que o pior viesse a acontecer. E de fato, realmente aconteceu, né? Jesus ainda demorou 2 dias para voltar, né? E disse aos discípulos, né, que teria que voltar, né? Para que eles pudessem ir até onde se encontrava Lázaro. E Jesus sabia que Lázaro já tinha morrido, né? Mas era uma morte que era para que o Filho de Deus fosse glorificado, né? Quando Jesus chega na casa ali onde Marta e Maria estavam, elas levam ele até onde o irmão tinha sido sepultado, né? E quando Jesus chega ali, ele manda que aquela pedra fosse removida, né? E ele brada, né? Lázaro, sai para fora. Mais uma vez, né, nós vemos o poder do Filho de Deus sendo manifestado, repreendendo a morte. E aquele homem que já estava morto há 4 dias, levanta-se da onde ele se encontrava e sai, né? Sai. E todos que estavam ali começaram a glorificar a Deus, né? Através deste ato, né? Este ato de milagre, né? De milagre de alguém que estava morto há 4 dias vir a reviver. Tem outros relatos, quando Jesus ele ressuscita a partir do 3º dia, né? Tem uma passagem que diz que os mortos, né? Os mortos daquele período ali, eles ressuscitaram também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: todos nós, independente de credo religioso ou não, todos nós que somos seres humanos nessa terra, temos um tempo de validade, ou temos um tempo que Deus vai determinar para cada um de nós. Nós não sabemos o dia de amanhã, se o dia de amanhã estaremos vivos ou não, né? Fazer planos é do homem. O homem faz planos, né? Faz plano, quer construir, quer empreender novos negócios. O plano não é errado, fazer plano. Isso é uma coisa normal do ser humano. Nascemos, vivemos, casamos, planejamos, viajamos, trabalhamos, construímos, e cada um de nós tem seus planos. Realmente fazer plano não é algo errado. É que infelizmente muitos não se preocupam, né, com esse tema tão importante que fala sobre o quê? Morte. Um dia todos nós iremos morrer. Sim ou não? Né? Sim, de fato a Bíblia diz, né? Apenas naquele grande dia onde haverá arrebatamento, ou seja, a igreja será arrebatada a parte da igreja. Então aqueles lá, naquele dia específico, da qual a Bíblia já fala ali, né? Diz que aquele período específico algumas pessoas serão arrebatadas, né? Isso me faz lembrar quando Enoque foi arrebatado aos céus, né? E quando Elias, né, sobe numa carruagem de fogo, né? E ele esses dois não passam pela morte. Uma simbologia, né, de que em uma data específica, né, uma parte da igreja vai subir, não vai passar pela experiência da morte. Mas isso aí é um outro caso. O que eu quero falar é que, normalmente dizendo, todos nós iremos passar, né, inevitavelmente, né? Vamos passar. Mas o que
repreende a morte. O que faz eu e você vencer a morte? Bom, na verdade, nem eu nem você tem esse poder para vencer a morte. Jesus mesmo fala que o único inimigo a ser vencido é a morte. Então, ou seja, Jesus é que vai repreender a morte. Todos nós, um dia teremos a experiência, né? Ninguém quer entrar na fila para se apressar, né? Quem está na fila, quem está na vez, não quer se adiantar. E quem está por último não quer passar na frente de ninguém, né? É uma fila interessante, né? Essa fila, né, de pessoas, né? E que todos, né, no final da fila, né, inevitável vão morrer. Mas quem está na frente não pode voltar para trás. E quem está lá atrás não quer passar à frente de ninguém. Então é uma fila que todo mundo respeita. Uma fila bem democrática, né? Então a morte, ela é democrática, ela vem, né? Ela não escolhe faixa etária de idade, não escolhe credo religioso, poder aquisitivo, né? Então ela simplesmente vem. Ela vem e quando chegar o dia, né? Quem está na fila, ela vem e leva. Mas o fato é, quem repreende a morte? Bom, na verdade, quem repreende a morte e tem esse poder é Jesus, né? Jesus, quando estava aqui na sua missão, ele fez vários milagres e de todos os milagres, esses 3 milagres, ele repreendeu a morte sobre a vida dessas pessoas. Ou seja, as pessoas já estavam mortas, ele foi lá e com a sua palavra, a morte foi repreendida na vida dessas pessoas, para ver o poder que Jesus tem para repreender a morte na vida de uma pessoa, né? Então, o que vai nos conceder a vida eterna ou a morte eterna, aí é o ponto que eu quero chegar, né? Jesus diz, aquele que estiver em mim vencerá. Ou seja, aquele que confia em Jesus, aquele que entregou a sua vida a Cristo, aquele que confia, aquele que está com Cristo, por mais que passe por lutas e dificuldades, ele promete lá em 1 João 2,25, né? Promete a vida eterna para aqueles que servem a Ele, para aqueles que estão com Ele, para aqueles que confiam nele, né? Para aqueles que confiam nele, né? E a salvação é pela graça. Efésios 2,8 vai dizer isso, né? Que somos salvos mediante a graça. Não é merecimento, mas é a graça. Ou seja, a graça de Deus é um favor imerecido. Nenhum de nós, de fato, merecemos, mas coube a Deus, através de Jesus Cristo, resgatar aqueles que confiam em Jesus. Então, quem pode repreender a morte na vida de um ser humano é Jesus, né? A partir do momento que você fechar os olhos aqui e você estiver com Cristo, Ele vai repreender a morte sobre a sua vida, né? O seu corpo vai descer à sepultura, mas a sua alma, o seu espírito estarão com Deus, aguardando, né? Aguardando a ressurreição dos corpos, né? Aqueles corpos vão ser ressuscitados. Mas o que importa para mim e para você é, se eu e você estiver em Jesus, a morte que vem querer nos tragar, ela será repreendida pelo Senhor Jesus. Ou seja, a morte não terá força para nos levar ao inferno, porque aquele que estiver em Jesus, esse já passou da morte para a vida. Ou seja, a partir do momento que você fechou seus olhos aqui e acorda no outro lugar, você já estará no céu. O ladrão que estava na cruz, ele provou isso, né? Ele falou, olha, ele é inocente, né? Nós estamos aqui porque nós somos culpados pelos nossos atos que nós praticamos, mas ele é inocente, né? Ele é inocente. Ele discutindo com outro ladrão lá, né? Aí ele falou assim, Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Aí Cristo fala para ele, olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, o ato que fez com que aquele homem fosse salvo, né? Ele não foi salvo da sentença humana, ele morreu, né? O corpo dele morreu, mas a alma dele, daquele homem, o espírito daquele homem foi salvo. Por quê? Porque Jesus disse assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então o que vai vencer a morte por mim e por você é Jesus. Se você estiver com Cristo, tenha certeza que quando você fechar os olhos,
A morte não vai poder te tragar. Jesus vai te conceder a vida eterna. Então, eu e você precisamos estar com Cristo, ter essa convicção. Amém? Espero que você tenha entendido, né? Porque aquele que estiver em Jesus vai vencer a morte. E a morte não vai tragar. Amém? Fique com Deus, que Deus te abençoe.